Queremos saudar todos com a gloriosa paz do Senhor. Eu queria ler aqui em Gênesis 2, em que fala da criação da terra. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados, e havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então, esta palavra gloriosa de Deus, que está falando a respeito da semana de Deus, que Deus fez tudo em uma semana e ao 7º dia descansou. Logo nós imaginamos que essa semana foi nos dias comuns, que essa semana que Deus está se referindo foi nos dias comuns. Mas esta palavra de Deus tem um duplo sentido. Nela está contido a revelação do tempo de Deus, da existência do tempo do homem aqui na terra. E o tempo que Deus criou, quando Ele disse que eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, Ele está se referindo à criação tem início e também tem um fim da criação. E quando ele fala da semana, ele não está falando propriamente da semana comum do homem. Ele está falando, está dando uma revelação da existência do homem aqui na terra. Qual seria o tempo? Porque lá em Atos 17 está escrito que de um só ele fez toda a raça humana para reinar sobre a face da terra, estabelecendo previamente o tempo da sua habitação. Qual seria o tempo da sua habitação? Então, Deus falou também no Salmo 90, no versículo 4, que 1000 anos para Deus é como a vigília da noite que se passou. Ou seja, está dizendo que o dia de Deus são 1000 anos. O apóstolo o apóstolo Pedro também falou que 1000 anos para Deus é um dia apenas. Deus não tarda a sua promessa, mas que um dia para Deus é 1000 anos. Então, se a gente for olhar pela revelação do Espírito Santo, Deus está nos dando uma dica de quando seria quanto tempo duraria a existência do homem aqui na Terra. Qual seria? Então, de Adão até Abraão, comprovadamente pela Bíblia, 2000 anos se passaram. De Abraão a Jesus, mais 2000 anos. De Jesus até o ano 2000, mais 2000 anos se passaram. Então, isso é uma revelação do Espírito Santo, que na realidade se passaram 6 dias de Deus. 6000 anos, 6 dias de Deus. Que Deus esteja abrindo o seu entendimento pelo Espírito Santo para captar essa revelação contida nas Escrituras. Então, na realidade, se passaram 6000 anos até o ano 2000. Ou seja, cada 1000 anos é um dia para Deus. E a semana de Deus praticamente está terminando. Mas o que acabamos de ler em Gênesis 2, que já era o 7º dia quando Deus terminou sua obra, já tinha começado o 7º dia, ou seja, estava no início do 7º dia, quando Deus descansou da sua obra. Então, vale lembrar que quando inteirou o ano 2000, estava aquela expectativa de haver o bug do milênio, os computadores iam falhar, aquela coisa toda, aquela expectativa, mas a partir daquele momento do ano 2000, estava a gente entrando já no 7º dia, ou seja, o milênio de Cristo já estava começando. Então, por isso que nos tempos atuais, os sinais da volta de Cristo estão presentes agora, bem presente. Tudo aquilo que ele falou referente a terremoto, epidemias, fome em vários lugares, irmão contra irmão, está acontecendo agora porque está preste a Jesus Cristo vir reinar. Quando ele disse, eu sou o Senhor do sábado, eu quero que vocês entendam, ele estava se referindo ao sábado de Deus, que é um milênio, é um dia.
Então o milênio de Cristo é um dia, e esse é o dia de sábado, esse é o descanso sabático, propriamente Deus. Na realidade, esse descanso é de Deus, porque o Senhor entrará para o seu descanso. E por isso que ele estabeleceu o Filho para reinar 1000 anos, tendo o controle de todas as coisas. Então, esses 6.000 anos de Deus se completou no ano 2000. E nós já entramos no milênio. Por isso que quando a palavra de Deus, quando diz que a terra cambaleará como um bêbado e as estrelas do céu cairão, os poderes do céu serão abalados. É porque, na realidade, Deus entrará para o seu descanso. Jesus Cristo, quando teve aqui, ele disse: meu Pai trabalha até agora. Ou seja, desde que ele começou a criação, Jesus Cristo disse: meu Pai trabalha até agora. Portanto, ele não descansou. Lá no Gênesis, quando ele criou, ele estava falando de um descanso que ainda ia acontecer na face da terra e do universo. Então esse descanso é que vai acontecer agora. Por isso que o autor de Hebreus, eu creio que é o apóstolo Paulo, pelas revelações, ele questionou. Ele disse: ora, se Deus já descansou lá no Gênesis, porque ele posteriormente falou através de Davi: hoje, se ouvirdes a vossa voz, não endureçais o vosso coração, como foi lá em Meribá, quando me tentaram no deserto e eu jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Então Deus falou lá em Meribá para Moisés que aqueles que tentaram o Senhor, que foram destinados pecadores, murmuradores, não entrariam no descanso dele. Então o autor de Hebreus diz: como resta alguns entrarem nesse descanso? Se já aconteceu o descanso lá no Gênesis, por que voltaria a falar desse descanso? Então é por isso que nós acreditamos, e o autor de Hebreus também, que o descanso não aconteceu lá no Gênesis. Ele vai acontecer agora, na nossa frente, quando Cristo retornar e assumir o reino, porque está escrito que é necessário que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo é a morte. E por que esta morte não foi vencida? É porque a Bíblia fala da primeira ressurreição, que bem-aventurados e santos são aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre esse não terá poder a segunda morte, porque a segunda morte é o lago de fogo. Aqueles que ficam para a segunda morte são lançados no lago de fogo, porque Cristo, quando retornar, que vier das nuvens, está próximo, né? Porque Deus estabeleceu a terra, quando ele fez a obra dele, lá no Gênesis, ele mesmo deu conceito que tudo estava bom, mas o primeiro Adão falhou, por isso ele preparou o segundo Adão, a saber, Cristo. Ele preparou o segundo Adão para reinar na terra, porque o próprio João disse que os projetos de Deus, os planos, não podem ser impedidos. Então ninguém frustra, Satanás não frustrou os planos de Deus, porque ele preparou um segundo Adão, aquele a qual a alma de Deus se deleita por causa da obediência. Então Jesus Cristo é a nossa salvação, ele foi obediente até a morte para poder nos resgatar do pecado, e assim a gente possa viver juntamente com ele. E quando ele vier, nas nuvens dará um brado, e os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós não seremos arrebatados, nós, a igreja, antes que os mortos subam para se encontrar com ele nas nuvens. Depois nós, os que estivermos vivos, vamos subir no arrebatamento para encontrar com Cristo nas nuvens. Observe que a Bíblia não diz que ele nos levará para o céu. Ele levará nós até as nuvens, porque ele mesmo vem nas nuvens com miríades e miríades de anjos estabelecer o reino dele na nova terra, porque essa terra, como Pedro disse, está entesourada para o fogo. Depois que ele tirar a igreja, queremos deixar aqui no livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2,
nós queremos concluir com 2 Tessalonicenses 2, que fala: a vida de Cristo será precedida de manifestação do anticristo. Diz assim, no 2: ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, e se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Então, irmãos, aqui está a palavra do Senhor. Isso Paulo falou aos Tessalonicenses há 2000 anos atrás. Ele disse: ninguém vos engane, porque ainda não está perto, porque necessário é que se manifeste o anticristo, o filho da perdição, o homem do pecado. Então Cristo virá para estabelecer o seu reino, para tomar o reino, ou seja, o reino de Deus implantado na terra, que Adão passou a Satanás. Lembra que quando Adão foi tentado, ele passou o reinado para Satanás. Satanás tomou da mão dele, ou seja, Adão deu de bandeja o domínio da terra para Satanás. Quando Satanás tentou Jesus Cristo, ele levou ao pináculo do templo e mostrou todos os reinos no relance e disse: está vendo esses reinos aí? Se prostrado me adorar, eu te darei. Me deram. Ou seja, ele falou que foi dado a ele, não foi Deus quem deu, foi Adão que tinha um domínio e passou para ele. Então Cristo vem fazer o que Adão não fez, vem tomar o reino da mão do diabo e estabelecer o seu reinado. Por isso que está escrito: eis que os reinos da terra passaram a ser de nosso Senhor Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos dos séculos. Mas, irmãos, antes da vinda de Cristo é necessário que se manifeste o anticristo, o qual sentará no trono de Deus, e isso é lá em Israel, lá em Jerusalém, se ostentando como fosse Deus. E Ele mesmo blasfemará, o nome de Deus aqui na terra. Deus vai permitir que isso aconteça, porque o povo de Deus, a igreja de Deus, será provada nos últimos tempos. Haverá um tempo de provação, e o profeta Daniel falou sobre isso, que haverá um tempo de provação sobre a terra como nunca houve. Mas lá em Apocalipse 3:10, Deus diz, por intermédio de Cristo: porque guardaste a palavra da minha paciência, eu também vos guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, quando todos serão tentados. Então, irmãos, esse tempo virá, mas Cristo matará o anticristo com o sopro da sua boca. E quando ele vier nas nuvens, com miríades e miríades de anjos, ali estará sentado no trono Satanás. Mas ele vem para esmagar o império, para destruir a Babilônia e pisar com seus pés, destruir o império da idolatria que estará na terra, que ainda está na terra. E depois falaremos sobre isso, sobre aquele sonho de Nabucodonosor. Falaremos posteriormente sobre isso, se Deus nos permitir. Mas ele virá com os anjos, e quando ele vier nas nuvens, ele irá arrebatar a sua igreja. Mas não antes que os mortos sejam ressuscitados, porque os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos na ocasião da sua vinda, seremos arrebatados juntamente com ele. Está escrito que dois estarão no campo, um será tomado, outro será deixado. Dois estarão na cama, um será tomado e o outro será deixado para a destruição. Então, irmãos, nós estamos aguardando com expectativa
a vinda do Filho do Homem, a saber, o nosso Cristo. Nós somos gratos pelo nosso nome está escrito no livro da vida. Quando ele vier nas nuvens, ele irá arrebatar a sua igreja, e os mortos também que morreram em Cristo ressuscitarão, como eu já disse, e lá estaremos nas nuvens. E talvez, quem sabe, nós vamos presenciar, ver essa terra queimada no fogo, porque os que ficarem na terra serão queimados no fogo. Deus me deu uma visão, e quando eu ainda estava no mundo sem Cristo, eu via chover fogo do céu, cair aquelas lavas no céu, era Deus já me chamando para acreditar no seu Filho Jesus Cristo. E eu via aquelas lavas caindo, eu ficava debaixo do almaquise para me proteger, e o fogo caía. Então, irmão, será assim na vinda do Filho do Homem. Das nuvens, Cristo vai incendiar essa terra toda, consumindo os elementos sobre a terra com fogo. Mas, logo em seguida, uma coisa gloriosa acontece. Novamente, Cristo fará o Gênesis na terra, a criação, o momento da criação. Toda a terra será como o jardim do Éden, está escrito lá no profeta Joel. A terra, sim, também está escrito em Isaías, nos profetas, que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, naquele dia glorioso, que Cristo fará nova terra, até uma cidade de Cristo que foi feita no céu, descerá para essa nova terra. É a cidade onde Cristo sentará para governar juntamente com os anjos, miríades de anjos. Ele vai governar, porque Deus estará entrando no seu descanso. Porque Cristo, ele disse, meu Pai trabalha até agora, desde que criou a terra. Jesus Cristo falou, meu Pai trabalha até agora. Então, nós estaremos entrando para o descanso sabático, a qual a Bíblia se refere, que é o milênio de Cristo, que ele vai reinar no sábado. Mas está escrito que é necessário que ele reine até que ponha debaixo dos seus pés todos os inimigos. E esse último inimigo é a morte. Quando passar o milênio, ressuscitarão aqueles que morreram sem Cristo, que prevaricaram contra o Senhor. Ressuscitarão, e Satanás será solto por um período de tempo. E depois disso, o anjo poderoso Miguel lançará a antiga serpente no lago de fogo que arde com enxofre. Essa é a segunda morte. E os que pereceram sem Cristo serão lançados no lago de fogo que arde com enxofre. Portanto, irmãos, guardai essa palavra, guardai a sua coroa, para que ninguém venha tomar a sua coroa. E nesta confiança, vamos guardar nossa fé, porque aquilo que os olhos não viram e nem subiu ao coração do homem, é isto que Deus tem preparado. Nem com os ouvidos foram ouvidas palavras santas e inefáveis, é o que Deus tem preparado por nós. Portanto, aguenta firme essa tribulação que haverá agora no tempo do fim, mas em Apocalipse 7 diz que uma grande multidão estava diante do trono e foram perguntados, e o ancião de dias, alguém perguntou, quem são esses que estão diante do trono vestido branco? E o ancião de dias disse, esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Deus abençoe a todos com essa palavra e guarda a tua coroa para que ninguém venha tomar. Amém? Que Deus abençoe a todos. Eu agradeço a todos os ouvintes, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Shalom.